A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui no canal Escavando Tesouros. Queridos, desta feita venho trazer, aquela palavra que está lá no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Fiquei devendo aos irmãos a trazer à luz aquela passagem pela qual o apóstolo Paulo se usa de uma escrita ao Deus desconhecido. Estamos falando de um lugar onde o apóstolo Paulo está pregando aos gentios, em especial a uma comunidade grega. A Bíblia nos revela que antes deste acontecimento, um fato bastante interessante acontece, pois alguns judeus compram homens vadios para poderem acusarem o apóstolo Paulo de estar disseminando uma nova doutrina ou expandindo a doutrina do caminho. Aquele que outrora era perseguidor da igreja, assolador da igreja, que tomou carta na mão dos principais sacerdotes e daqueles que tinham a autoridade eclesiástica da época, para descer até Damasco, aonde eles tinham se espalhado, tinham fugido quando Nero instaurou a perseguição para os cristãos ou aqueles do caminho. O capítulo 17, meus queridos, fala que o apóstolo Paulo passa pelo menos em duas cidades. A primeira é Bereia, aonde os crentes ali, as pessoas que receberam o apóstolo Paulo, eles ouviam a palavra com bastante avidez. Eles não só o ouviam, mas também confirmavam na Escritura tudo que o apóstolo Paulo estava falando e que estava direcionando a aquele Cristo que ele estava pregando. Quando alguns homens, como disse em minha palavra anterior, que foram comprados a trazer acusação, souberam que Paulo estava em Bereia, foram atrás deles. Paulo então vai para as regiões de Tessalônica, aonde mais uma vez esses homens são informados que o apóstolo está ali e vão em perseguição ao apóstolo Paulo. Porém, desta vez, Paulo está ali sobre a guarda de alguns irmãos e disse: olha, aonde você está passando, você está causando certo alvoroço, porque é isso que o evangelho causa. Ele causa amor ou ele causa ódio às pessoas. Ele causa tanto um carinho profundo, como ele causa uma antipatia profunda.
nas pessoas, porque o evangelho ele bate de frente com tudo aquilo que é contrário à natureza humana. E em razão disto, o apóstolo Paulo agora se encontra em um dos lugares que em seu apogeu é o berço da filosofia, é o berço da poesia. Estamos falando da cidade de Atenas. Paulo está aqui no lugar chamado Aerópago. Porém, antes de ele se apresentar no Aerópago, onde era ali que as ideias eram ouvidas, era ali que os poetas expunham ou desertavam as suas ideias, que o apóstolo Paulo vai estar diante de homens ilustres. Porém, antes disto, acontece que vamos ler a palavra de Deus. Por gentileza, pegue a sua Bíblia, um exemplar da Escritura, acompanhe comigo o capítulo 17, versículo 15, que diz assim: E os que o acompanhavam, Paulo, o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fosse ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto os esperava, guarde esta palavra, enquanto Paulo esperava a Timóteo e ao seu companheiro Silas, aquele grande pregador que vai estar aqui em um lugar onde a sua efervescência de pessoas, efervescência daquilo que é a cultura grega, que está ali fincada, bem estabelecida no povo, enquanto eles os esperava, a Bíblia diz que ele vai arrazoar, ele vai discutir, ele vai trazer uma palavra diferente ou conhecida daqueles que serão os seus ouvintes. No caminho, o apóstolo Paulo, ele vai parar em um lugar chamado Ágoras. O que seria uma Ágoras? Seria como se fosse uma praça em nossos dias, porque os atenienses não se ocupava em nenhuma outra coisa a não ser na ciência, na filosofia, nas coisas que transcendiam a mente dos seres humanos nos nossos dias de hoje. Enquanto muitas das vezes nós sentamos e discutimos bobagem ou palavras corriqueiras do nosso dia, aqui o povo de Atenas, eles se sentavam para discutir coisas tremendas. E o apóstolo Paulo, quando chega a Atenas, primeiro ele vai, como que de costume, né, a uma sinagoga. E pregando na sinagoga, ele está ali como que chovendo no molhado, né? Porque todos que estão ali vão concordar com o apóstolo Paulo que a cidade realmente ela está imersa à idolatria, à promiscuidade, à prostituição, à veneração politeísta de tantos deuses ali venerados. Todos ali concordam com o apóstolo Paulo. Paulo provavelmente, poxa, eu estou aqui pregando que todo mundo aqui concorda comigo. E aí a Bíblia diz que ele sai e vai para a Ágoras, onde eu vos disse o que seria a
a ágoras, um lugar de encontro, onde as pessoas discutiam, aonde ali nascem ideias e pensamento que transcende a mente humana, mas que para eles era algo que comum. E tinha ali dois grupos, aonde eu quero pincelar, trazer um cafezinho, na verdade, sobre esses dois grupos, que são os epicureus e os estoicos. Dois grupos de escolas filosóficas diferentes que eles, cada um defendia, advogava e pregava aquilo que eles viviam. Quem estuda filosofia tem o pleno conhecimento do que é o estoicismo. Este grupo, desculpe, esses dois grupos de filósofos estavam ali ouvindo o apóstolo Paulo. E o que esses dois grupos defendem? O que é que eles advogam? Primeiro, vamos falar dos epicureus. Os epicureus foi uma escola que aí foi fundada entre 341 a 270 a.C., ali no berço da filosofia. E qual era o ensinamento deles? Os epicureus advogavam que enquanto você, ser humano, que nós somos apenas incandescência, que nós estamos aqui em um plano terreno e que não passamos de ilusões e de que não passamos, que temos que viver tudo aquilo que nos dá prazer, tudo aquilo que nós gostamos, né? Se você tem vontade de beber, encher a cara, encher o seu corpo de droga e de todas outras coisas, para eles isso é apenas o emocional construtivo de que isso é que o homem vive e que se ele morrer, isso acaba e ele vai aí se materializar em qualquer outra coisa. Isso era o que defendiam os epicureus. Aqui nós estamos vendo ateus da pesada. Aqui nós estamos vendo, meus queridos, homens que são ateus de verdade. Não é esses ateuzinhos que nós vemos por aí que dizem sou ateu graças a Deus. Porque o verdadeiro ateu, ele não se prende ao emocional, à construção de família, ao amor fraternal entre pai, filho, esposa e assim por diante. Porque o que o ateu conhece, um verdadeiro ateu advoga, é que tudo isso é um sentimentalismo incomum de apenas uma sensação de que você ama, mas que na verdade o amor é uma coisa corriqueira e que na verdade é um sentimento frustrante. Isso advogava os epicureus. Era isso que esse grupo que está ouvindo o apóstolo Paulo advogava. Indo para os estoicos. O que advogavam os estoicos? Segundo a história, o estoicismo
nos é revelado em 2004, se não me falha aqui a memória, quando do advento natural do tsunami. Todos presenciaram o estoicismo do japonês, todos, na verdade, reverenciavam o estoicismo dos japoneses, a sua serenidade diante de uma tragédia catastrófica que tinha se abatido, toda uma família perdida, uma geração perdida, e eles mantinham, aquela serenidade porque eles advogavam que aquilo é apenas um sentimento incomum. Então, os estoicos, diferente dos epicureus, eles advogavam que tudo que acontece é apenas uma ilusão. Que tudo é uma impressão. De que eu estou segurando aqui este livro, que isso aqui é apenas uma impressão fantasiosa do meu consenso, do meu consciente incomum, de que isso é apenas algo que não existe. É como se eu perdesse alguém de grande estima e que o sentimento de perda ali por mim é um sentimento natural de que, na verdade, não existe. Isso defendia esses dois grupos. Mas vamos lá. Paulo, então, é levado até o Aerópago, aonde ali tem um gestor, e dá-se o nome dele de Dionísio. Era alguém que tinha a gestão daquele lugar, não é? Ele administrava o Aerópago. E o apóstolo Paulo vai trazer aqui uma mensagem bastante tremenda. Uma revelação tão profunda que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos. Mas isso não vai ser agora neste vídeo. Assista a segunda parte. Deixe o seu joinha e deixe o seu comentário em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a segunda parte deste vídeo.